Bom, amores, agora nós vamos partir para a revisão de artes. Nós teremos os dois temas, que é a importância da arte brasileira com a presença de vários estrangeiros como influência artística e também a parte de Tarsila do Amaral, tá bom? Então nós vamos começar agora com a importância da arte brasileira e da presença de estrangeiros como influência artística no Brasil. Então o que acontece? A história da arte ela é muito ampla, ela é muito complexa, um pouco difícil, mas nós pegamos algumas partes para que vocês possam entender um pouco dessa influência artística aqui também no Brasil, tá bom? Então olha só, ela é ampla e complexa e as primeiras manifestações artísticas foram antes dos portugueses chegarem aqui para descobrir o Brasil, porque era através das pinturas rupestres. Essas pinturas rupestres tinham os padrões de forma geométrica e eram aqueles desenhos que eram feitos nas paredes das cavernas, né? Então aquilo lá já era um tipo de arte que era produzida, né? E aí o que acontece? A arte brasileira surgiu da mistura de vários estilos. Então juntou-se a mistura de vários estilos e aí começou o período, desde o período da pré-história, sendo que essa arte indígena foi a primeira arte destacada aqui no Brasil. Com o passar do tempo, os portugueses vieram para o Brasil, colonizaram o Brasil e trouxe para nós esse período colonial, que é que o Brasil transformou-se em colônia de Portugal e nessa invasão os holandeses se instalaram no Nordeste, né? E trouxe consigo a sua influência. Então, tem a influência também da parte holandesa, né? Por quê? Porque eles vieram, invadiram lá e ficaram mais um tempo lá na parte do Nordeste. Então, também tem essa influência, nessa parte do período colonial, dessa influência holandesa. Tá bom? E aí também, passando os tempos, vieram o quê? A arte barroca, que ela tá ligada ao quê? Ao catolicismo. Então, ela vem de uma influência da missão artística francesa. E aí vieram vários artistas de lá, da França, que influenciou essa parte do barroco. Por quê? Eles vieram de várias maneiras. Eles vieram com pessoas que faziam esculturas, arquitetos, músicos, artesãos. Então, essa influência dos franceses trouxeram esse período barroco aqui para nós, né? Só que além desses aqui que a tia Daiane já falou, tem ainda uns outros que não coube aqui no quadro, né? Mas que a tia Daiane vai fazer aqui com vocês agora. Olha só, nós temos aqui deixa eu colocar de cá, modernismo. E depois do modernismo nós temos o quê? A arte contemporânea. Olha só, a população ela começou muito a imitar a cultura europeia. Então, por isso que foi surgindo esse movimento do modernismo, porque era responsável por alterar os rumos da arte clássica. Então, quando chegou aqui a época do modernismo, eles vieram dessa influência europeia e aí transformou-se na parte do modernismo. Porque lembra que estavam de influências, começou pelos indígenas, que passou pela influência dos holandeses, que chegou na arte barroca francesa. E aí, com essa mudança toda, dessas influências que veio da Europa, né, no caso europeia, trouxe o modernismo para cá, modificando essa arte e trazendo essa arte para nós o quê? Contemporânea. E essa arte contemporânea é o quê? Transformação social intensa que vem vindo com ela, né? E aí, nesse período, quando fala em arte, logo pensa em quê? Em vários tipos de diferença de linguagem. Olha só o que está escrito no nosso texto. Conhecer a arte que é praticada pela nossa sociedade ou pelo grupo cultural que pertencemos é fundamental para construirmos a nossa própria identidade. Ou seja, essa arte contemporânea depende do quê? De estudos da nossa sociedade para que isso seja produzido, né? Olha lá,
Contudo, o contato com outras artes de outros grupos culturais nos proporciona aprendizado e um melhor convívio com pessoas que amplia a nossa visão de mundo. Então, com essa mudança da influência europeia vem o modernismo e essa arte contemporânea é o estudo da sociedade. Então, essa arte é influenciada por todo esse processo da nossa sociedade em si, trazendo para si a arte contemporânea, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa parte da influência da arte brasileira e aí vem a segunda parte. Bom, agora para a gente terminar essa parte de arte, nós vamos finalizar ela agora com a biografia de Tarsila do Amaral, tá? Tarsila do Amaral nasceu em 1886 e faleceu em 1973. No texto que está com vocês aí em casa, tem todo o geral da biografia dela. Então, a tia Daiane vai destacar alguns pontos mais importantes para a gente revisar, tá bom? A obra mais conhecida de Tarsila do Amaral é Abopuru, que é aquela que tem a cabecinha pequena e as pernas grandes que tem no exemplo da atividade de vocês, tá bom? Então, ela nasceu em São Bernardo, que é no interior de São Paulo. Começou a estudar em São Paulo também, só que depois que ela já estava maior, né, grandinha, ela vai concluir os seus estudos lá em Barcelona, na Espanha, onde ela conclui todos os seus estudos e faz uma parte muito importante na área do modernismo. Lembra que a gente estudou alguns períodos na importância da arte brasileira? Então, ela destaca muito na parte do modernismo, né? Onde ela vem trazer essas inovações para nossa arte, né? E aí, as obras que Tarsila do Amaral pintou, porque ela é pintora e desenhista, ela é dividida em 3 fases. A fase do pau-brasil, a fase antropofágica e a fase social. Dentro de cada fase, são vários quadros que são destacados. No final da atividade de vocês, que fala sobre a biografia, tem um quadro de cada fase dela para que vocês pintaram. Na fase do pau-brasil, ela defende muito a parte do nacionalismo. Então, todas as pinturas dela são voltadas para esse estudo do nacionalismo. Na fase antropofágica, é uma origem bem radical, que ela modifica tudo, que é onde ela se destaca nessa parte do modernismo. E é onde também o principal quadro dela é destacado, que é esse Abaporu, que é o principal que eu falei para vocês. E tem a parte social, que é a terceira fase dela, que vem com temas mais sociais, através dos estudos, né? Lembra daqui depois do modernismo vem a arte contemporânea, que é mais sobre a vivência da sociedade? Então, essa fase social dela demonstra as pinturas dela relacionadas a essas artes voltadas para a parte social, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham compreendido bem e absorvido todo esse conteúdo aqui referente a Tarsila do Amaral. Ela tem seu nascimento em São Paulo, termina os seus estudos na Espanha e tem as 3 fases da pintura que ela faz, 3 fases divididas as fases dela na pintura, que é a pau-brasil, antropofágica e social. Espero que vocês tenham gostado da nossa revisão. Beijo para vocês e até mais!